tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. Declara isso, meu irmão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. Obrigado. Lucas 21:5. Irmãos, enquanto você abre aí, presta atenção aqui em mim, você que já abriu. Existe um grande problema em tratarmos o texto bíblico apenas com versículos. Existe um grande problema de nós tirarmos um versículo e em cima desse único versículo nós fazermos uma teologia, ou nós fazermos um pensamento em cima de um único versículo. Pois eu te digo que uma das regras da hermenêutica bíblica, ou significa, do jeito de você interpretar o texto correto, é você não recorrer apenas a um versículo. Você precisa ter concordâncias. Qual é a primeira concordância que você tem que ter? O contexto histórico. Você tem que saber o que está acontecendo naquele texto para você falar. Qual que é a outra concordância que você tem que ter? Você tem que ter também outros textos que corroborem aquele texto. O que mais você tem que ter? Concordância do Espírito Santo. E o que mais que você tem que ter, meu irmão? Você tem que ter a certeza que se você acha que tem uma ideia só naquele texto e você não encontra mais em lugar nenhum da Bíblia, provavelmente essa ideia é uma heresia. Eu preciso te falar como introdução que a Bíblia é a mãe de toda heresia. A Bíblia é a mãe de toda heresia. Toda heresia que você conhece, ela nasce da Bíblia. De alguém que interpretou o texto errado, de alguém que falou algo errado, de alguém que viu uma palavra que não era e fundamentou uma crença apenas naquilo. Entenderam? Vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Jesus, o anjo, quando Jesus foi ser concebido, ele encontrou a Virgem Maria. E ele disse para a Virgem Maria que ela era uma mulher sobre todas as mulheres, que ela era uma mulher virtuosa. E então, existem algumas pessoas que destacam esse texto, esse trecho da Bíblia, e adoram a Maria. Entenderam? Como toda heresia, ela nasce da Bíblia e de uma interpretação errada. Pois bem, no momento de pânico, no momento de pandemia, no momento onde corremos grande perigo, e um perigo real, é um campo amplo para que se hajam várias heresias e para que a igreja fique em pânico pelas coisas que estão acontecendo. Então, meu irmão, nessa noite o Espírito ele me levou a lhe trazer discernimento sobre as coisas vindouras, discernimento sobre o texto bíblico e principalmente discernimento sobre aquilo que Jesus falou sobre o assunto. E o que Jesus falou sobre o assunto, o sermão escatológico de Jesus,
O que é escatologia? É o que vai vir nos finais dos tempos. Está registrado nesse texto que eu pedi para você abrir. Então vamos lê-lo, por favor. Não fique com sono. Em nome de Jesus. Eu sei que esse é um sermão um pouco técnico, mas vai ser importante para você, eu prometo. Vamos lá. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganosos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governantes por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que havereis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer. Todos quantos se vos opuserem, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Meu Deus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganheis a vossa alma. Meus irmãos, existem duas formas de você se interpretar uma palavra de Jesus, ou uma profecia de Jesus. A primeira forma é a forma espiritual. Jesus, quando profetizava, Jesus quando pregava, ele falava de verdades que somente aqueles que eram escolhidos para entender, entendiam. Por isso que Jesus também falava por parábolas. Nem todo mundo entendia certas verdades espirituais, e isso é assim até hoje. Nem todo mundo entende certas verdades espirituais. Às vezes as pessoas entendem aquilo que apraz, às vezes as pessoas entendem aquilo que querem. Mas também, quando se trata de uma profecia, e Jesus também foi um profeta, essas coisas, elas realmente acontecerão no mundo físico. Então você tem que entender que a profecia de Jesus, ela se cumprirá no mundo físico, e a profecia de Jesus também se cumprirá no mundo espiritual. São duas realidades diferentes, mas são reais. Muitas vezes a gente ignora o mundo espiritual e acha que as coisas estão acontecendo só no mundo físico. Às vezes você está orando tanto por uma coisa, e essa coisa já pode ter até acontecido no mundo espiritual. Aliás, a palavra, ela nos garante isso, porque diz que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você espera. Ou seja, a fé é a certeza de que algo já aconteceu. Não é que vai acontecer. No mundo espiritual, aquilo que você está orando, meu irmão, já existe. A partir do momento que você orou ao Senhor, a sua oração foi correta, a sua oração foi sincera, Deus ouviu a sua oração, e Ele já existe, se o seu pedido for nobre. Porque a palavra também diz que o nobre projeta coisas nobres, não coisas egoístas. Mas hoje não é uma palavra
a respeito de oração. E então, o primeiro ponto dessa mensagem, que foi a mensagem sobre o futuro, foi que Jesus disse que o templo se destruiria. Sabe por quê? Deixa eu te explicar como que é essa história de templo. Um israelita, a gente não entende muito bem esse contexto, mas você precisa vestir a roupa de judeu para você entender. Um israelita, o templo era tudo para ele. O templo, quando Salomão construiu aquele templo, e todas as nações vinham visualizar aquele templo, vinham pregar aquele templo e falar: não, que como Deus é com esse povo, que templo sinuoso. E esse era o maior motivo de alegria para os israelitas. E depois eles ficaram o tempo inteiro, quando o templo deles foi destruído, atrás de um outro templo. Eles queriam ser admirados novamente. Meus irmãos, olha essa daqui, ó. Saiba entender os processos de Deus na sua vida. Às vezes é tempo de você ser quebrado, não tempo de você ser reconstruído. Quando o profeta Jeremias foi levado até a casa do oleiro, ele viu um vaso sendo desfeito. Ué, que negócio é esse? Será que a visão não era do vaso de honra? A visão daquele vaso sinuoso? Não, às vezes é tempo de você ser despedaçado. Sabe o que o profeta disse? Bendito seja o Senhor. A cura, o óleo, ele vem da cidade de Gileade. Só existe a cura na cidade de Gileade, pois o Senhor faz a ferida e Ele mesmo cura. Meu irmão, não corra dos processos de Deus, porque senão você vai encontrar com Ele lá na frente de novo. Ó, testemunho próprio aqui, ó. Já aconteceu comigo muitas vezes. Sabe o que significa a palavra Moisés? Sabe, Agostinho? O nome Moisés? Quem sabe o que significa? Aquele que foi tirado das águas. Moisés. E a água está presente na vida de Moisés o tempo inteiro. Não corra dos processos de Deus. Deus sempre te levará ao mesmo ponto da onde você desistiu. Porque Ele é tirano? Não, porque Ele te ama, porque Ele te conhece. Porque se Ele quebra é porque não está perfeito, e Ele quer que se reconstrua da maneira correta. E então os israelitas perguntaram para o Senhor Jesus: e esse templo? O templo que eles estavam falando, o primeiro templo foi construído por Salomão, e a glória de Deus estava tão presente naquele templo que os sacerdotes não conseguiam subir a escada, de tamanha glória eles caíam. Só que esse outro templo não foi bem assim. Esse outro templo foi um templo político. Esse outro templo foi ornado por pessoas que eram gentílicas, por um povo que não tinha compromisso com Deus. Foi ornado apenas para dar um cala-boca naqueles sacerdotes. Não importa o ritual que estava sendo feito naquele templo, Jesus estava fora dele. Jesus fez seu ministério fora desse templo. E ele profetizou. Talvez a profecia que os israelitas esperassem, talvez não, certeza, era o seguinte: está vendo esse templo aí, gente? Vai chegar o tempo dele ser reconstruído. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus falou: não vai restar pedra sobre pedra. E se você for lá na região que está o templo, não tem mais nada. Foi tudo destruído. Então o que Jesus profetiza, materialmente, ela se cumpre. Não haverá pedra sobre pedra. Esse templo será destruído. E por que Jesus falou sobre pedras? Esse é um outro sermão. Fica pensando isso daí na cabeça. Pedra sobre pedra. Só vou te dar uma dica. Jesus disse que Ele era a pedra principal, a pedra angular. Quando Jesus não é a pedra principal nas suas construções, todas elas caem. Todas elas são levadas, como diria aquela mulher da novela, né? Na chão. Só quem é mais velho que sabe dessa novela, né? Quem não é, não sabe, né?
Como que vai ficar? Como vai ficar o prédio? Você conhece essa novela, Bruninha? Não mente, Bruninha. Você sabe, Bruninha. Nashon. Você conhece, Graça? A Dona Hermínia. A Armênia, né? Ah, muito bem. Dona Hermínia é outra, é mais recente, né? Então, gente, é isso. E quando será isso daí, meu Deus? Quando acabará isso? E aí Jesus começou a falar o princípio das dores, aquilo que ia acontecer quando ele estivesse perto da sua volta. E aí, meus irmãos, eu quero fazer um recorte agora nessa mensagem para te falar que a gente não pode ser leviano. Eu vou te contar duas histórias reais, porque hoje é culto de missões. Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Não esqueci. Houve um pastor norte-americano, que eu não vou falar o nome, que ele disse assim, ó. Lembra que eu falei que o recorte é a mãe de toda heresia? Pois é. Na palavra de Deus está escrito que nada mortífero vai nos afetar. Tá ou não tá? Sim ou não, gente? Sim. Tá, não tá? Porque vocês vão pisar em serpentes, porque vocês vão não sei o que com escorpiões, porque não sei o que, e nada vai te atingir, não foi? Ele pegou veneno de cobra, esse pastor, deu para todo mundo da igreja dele. E depois bebeu. Todo mundo morreu e ele se suicidou depois. Ué, mas não está escrito na palavra? Por que Deus não honrou a voz do profeta? Sabe por quê? Presta atenção aqui. Porque Deus não tem compromisso com o profeta algum. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ou seja, se você aplicar um princípio errado da sua palavra na sua vida, tu morrerás, meus irmãos. E às vezes morrerá literalmente, igual aconteceu com esse povo. Coitado do povo, pastor. Coitado porque o povo não conhecia a Bíblia. O povo não ouviu falando, a Bíblia falando que você não deve ir atrás. O povo não ouviu você falando que você deve se julgar na profecia. Ou o povo ficou, eu julguei para não ser julgado. Não tentarás o Senhor seu Deus? O povo não viu o Tiago falando para Jesus, se joga daqui de cima. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus? Não ouviu? Morreu. Orientação errada. Recorte de versículo. Um pastor da África, recentemente agora, ele pegou veneno de rato e falou assim, ó, um culto chamado, traduzido, chamado culto do sobrenatural, culto do poder. O que ele fazia? Ele tomava o suposto veneno de rato. Tomava o veneno de rato e não morria. E aí, glória a Deus! Aleluia! Vou dar para você agora. Você vai receber esse sinal. Cuidado com que quando você quer sinais. Olha o sinal aqui, ó. The Bible. A Bíblia. A Bíblia já foi o sinal que Deus já mandou. Está completinho. Cuidado. Senhor, me dá um sinal. Se o Rogerinho semana que vem vir e ele vir com o boné preto ao invés de branco, eu vou. Negativo. Vai buscar a Bíblia. Tá com dúvida com Bíblia? Pergunta para mim. Eu estou lá, eu atendo as pessoas às 3 da manhã, às 2. Estou lá, pode pegar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Não tire suas conclusões. Sabe o que eu fiz? Quando eu vi negócio de vírus, eu fui falar com meu amigo que era médico. Nele eu confio. Cuidado, irmãos. Às vezes precisa de um critério muito grande até para você ler um comentário. Às vezes você não tem um filtro suficiente para ler um comentário bíblico e já vem cheio de razão. Procure quem tem mais experiência que você. E aí 13 pessoas morreram tomando veneno de rato. 13. O pastor não morreu. A mãe do menino, revoltadíssima, foi perguntar para ele: pastor, primeiro, por que o senhor não morreu? Segundo, por que meu filho morreu?
Ele fez o que o Senhor falou. Ele falou, ele tomou demais. Era para ter tomado só um pouquinho, ele tomou demais. Tudo que é demais mata, até milagre. Sabe o que é isso? Recortes de versículo. Se você tomar alguma coisa mortífera, nada vai acontecer. Recortes de versículo. Nós somos prudentes. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor deve ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Nós somos prudentes. Nós vamos ter o óleo da unção que o Senhor mandou aqui no nosso altar, mas nós também vamos ter o álcool em gel. Entendeu? Sabe por quê? Porque sabemos interpretar o texto da palavra. Sabemos interpretar a palavra de Deus. E não tentamos o nosso Deus. Ao longo desse texto aqui, irmãos, vamos lá. Vamos lá que agora vai começar. É ruim quando esses caras falam. Agora que vai começar. Vamos lá. Aí perguntaram para ele assim, ó: mestre, quando isso vai acontecer? Mestre, quando essas coisas vão vir? Quais serão os sinais? Como será isso? Ele disse assim: vão aparecer pessoas que vão se dizer o Cristo. Não a cigais, porque não sou eu. Ora, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui, meu irmão. Não apareceram pessoas dizendo ser Jesus, a não ser aquele doido daquele Henrique Cristo, né? Teve uma passagem com o Henrique Cristo que eu achei muito engraçada. Eu confesso para você, eu achei muito engraçada. Ele foi num programa de televisão, meu pai, não sei o que, aquilo é ridículo, né? Mas ele tem seguidores, e aquelas pessoas vão pro inferno se não se converterem. Ah, meu pai, não sei o que. Aí o apresentador do programa me veio com um prego deste tamanho assim, ó, enferrujado e com um martelo. E falou para ele: você é Cristo? Então peraí que eu vou te pregar aqui para ver se você é Cristo mesmo. Eu achei engraçado isso. Ele: oh, meu pai vai falar. Então, com exceção desse doido aí, existiam algumas pessoas que se disseram Salvador. Mas na palavra de Jesus, falou que vão vir pessoas dizendo ser o Cristo, ou ungido. Eu não conheço nenhuma pessoa, mas eu conheço palavras. Então, meu irmão, do que Jesus está falando aqui, ó, é de palavra. Cuidado. Virão palavras, vou traduzir melhor para você agora. Virão palavras se dizendo minha palavra, se dizendo que sou eu que estou falando. Cuidado, não a siga. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado ao seguirmos alguma coisa que faz um carinho no nosso ego. Não é esse o critério. O critério é se essa palavra é de Cristo ou se não é de Cristo. Não a siga. Não sou eu. Às vezes as pessoas vão pregar, às vezes as pessoas vão cantar, às vezes as pessoas vão dar testemunho. Sabe o que elas fazem? Elas só cantam as suas lamúrias, elas só pregam sobre vingança, elas só usam o altar de Deus, que não necessariamente seja esse aqui, às vezes até mesmo a internet, como um exercício psicoterapeuta. Mas palavra de Deus que é bom, não é fé. Assim diz o Senhor. Ah, que saudade dessa época, meu irmão. Ah, meu irmão, que saudade dessa época, quando tinha homens e mulheres de Deus que falavam: assim diz o Senhor. E a partir daí, meu irmão, toda vírgula que saía da boca dessas pessoas eram palavras diretas vindas de Deus. Se você não viveu isso, você não sabe o que você perdeu. Eu não tenho esse dom. Eu queria ter esse dom. Deus me deu outros dons. Então eu uso o meu dom para isso, para servir a igreja.
E um deles é o discernimento da palavra. Irmãos, culto do discernimento da palavra. Vocês acham que vai lotar a igreja? O que vocês acham? Culto da revelação. Aí embaixo assim na letrinha pequena. Vamos revelar RG, CPF, tudo que está acontecendo nas letras miúdas. Essas vocês acham que lota, que enche? Pois é. Vocês estão vendo para onde está caminhando? Está caminhando para o final. E quem está falando não sou eu, é Jesus aqui, ó. Esse será o princípio das dores, mas ainda não será o final. Então haverá guerra. E agora, meus irmãos, eu vou contar uma aqui que vocês não vão acreditar. O que está escrito no texto? Haverá guerras. Vou botar o óculos aqui, olha para o texto aí. Vamos recorrer ao texto. Haverá guerras. Eu acho que é o capítulo, é o versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Prestem atenção em mim. Haverá epidemias. Aí vem o coronavírus. Meu Deus do céu, o coronavírus está aí. É o final dos tempos. Sabe como que é o nome desse sermão aqui? O vírus letal. Aí veio o coronavírus. Por quê? Está escrito na Bíblia que haverá epidemias e fome. Muito bem. Qual foi a tradução que você leu da Bíblia? Para você ler esse termo. Epidemias e fome. Sabe por quê? Porque lá no texto original está epidemias de fome. Não epidemias e fome. Está falando de um tipo específico de epidemia. E foi o tipo de epidemia que já aconteceu muitas vezes na história. Epidemias de fome. Não epidemias e fome. É gente passando fome, irmãos. Gente passando. Tem epidemia de fome no mundo? O que vocês acham? E essa daí mata? Mata ou não mata? Se você acha que não mata, você precisa dar uma olhada na África. Mata. E é uma epidemia. Não estou dizendo que está acontecendo que não é sinais do final. É. Mas não é especificamente o que está falando no texto. Ah, mas a Bíblia diz. A Bíblia foi escrita em grego, meu amigo. Você tem que saber, para saber mesmo que se a Bíblia diz isso. Não baseie uma teologia só por um versículo. Lembra que eu falei? Ai meu Deus, é os princípios das dores, porque o coronavírus está aí. Deus está punindo os ímpios. Deus está punindo meu amigo. Acorda, porque o princípio das dores já está acontecendo há muito tempo. Não é por causa de coronavírus que a gente tem que ser crente não, meu irmão. A gente tem que confiar em Deus e saber que o Senhor está voltando e que os sinais já estão aí faz muito tempo. Não é 15 dias para cá não. Devemos temer? Devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. É isso que Deus nos ensina. Mas nós devemos saber também que esse mundo é tenebroso. Nós devemos saber também, meu irmão, que esse mundo, a glória dele, não o mundo físico. Interpretem corretamente esse texto também. A glória, tudo que causa glória nesse mundo jaz no maligno. Nós devemos saber, meus irmãos, que nós somos reinados por outro governo. Assim que Jesus ele veio ao mundo, e quando Jesus morreu, ele inaugurou um novo governo, um novo reino, que já aconteceu, mas ainda não se cumpriu totalmente. Mas em nome de Jesus vai se cumprir. Outro detalhe, meus irmãos, isso é bem coisa de nós que somos latino-americanos. Chama caudilhense. O que é isso? A gente sempre espera
que uma pessoa ela promova a salvação, um homem. E quando Jesus falou de o Cristo, ele estava falando disso também. A salvação vem dele, é ele. Não é um governo, um homem no governo. Não é um homem na prefeitura. Não é um homem na ONU. Não é um homem na Organização Mundial da Saúde. Nós vivemos nessa terra como estrangeiros. Um estrangeiro, quando vem no Brasil, ele respeita todas as leis do Brasil. Nós respeitamos todas as leis dessa terra, inclusive as leis metafísicas. Mas nós não pertencemos a essa terra. O nosso governo, o nosso rei, o nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso deputado, todos eles são Jesus. É nele que eu preciso depositar as minhas esperanças. É nele que eu preciso depositar todas as minhas carências. É aos pés da cruz que eu preciso estar em cada momento da minha tribulação. Se algum de nós for acometido por essa praga, pode ser até eu, estou até me sentindo meio... Se for vontade de Deus, Ele leva, irmãos. Se não for, você fica aqui e prega o Evangelho, prega o testemunho, a cura. E assim caminha o povo de Deus. Assim nós caminhamos. O princípio das dores, meu irmão, já está acontecendo faz muito tempo. Vão perseguir vocês, o Senhor falou no texto. Você sabe o que os apóstolos achavam? Eu não estou falando de mim e você não. Estou falando de Paulo e Pedro. Os caras que tinham um contexto que Jesus ia voltar naquela época. Vocês sabiam? Eles pensavam que Jesus tinha ido aos céus. Eles ficaram de Jesus subindo aos céus. Eles ficaram olhando Jesus assim, ó. De repente veio um anjo aqui, ó, vocês estão olhando para cima. Acabou, meu amigo. Vai fazer a obra. Qual foi a ordem que ele te deu? Ficar em Jerusalém? Até o quê? Até que sejais revestidos de todo o poder para capacitar vocês para fazer a obra. Deus tem nos proporcionado cultos aqui, principalmente no ministério de louvor, que tem até cão indo embora no meio do ministério de louvor, no meio do louvor. Quem é espiritual sabe, não preciso ficar explicando. Então o que acontece, gente? O que é isso? É uma capacitação do Espírito, não é uma capacitação minha, não. Para quê? Para quê? Já sei. Para a gente falar uma língua diferente. Não. Para que possamos ser testemunhas. Na Judéia, na Galileia e até os confins da terra. O Senhor nos capacita para sermos testemunhas. O Senhor nos capacita para a gente sentir um negocinho gostosinho. É para que você seja testemunha. Tá? Eu também. Eu, você e todos nós. Você está sendo perseguido? Vamos falar sobre perseguição agora. Já estou acabando. Já está chegando no final. Estou sendo perseguido. Por que você está sendo perseguido? Ah, mas está uma perseguição tão grande. Mas por quê? Ah, mas é uma perseguição. Ninguém... A palavra não diz que todos os perseguidos serão bem-aventurados. A palavra diz que serão bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, meu irmão? Fique tranquilo, porque é a promessa do Senhor que nenhum fio de cabelo seu será tocado. O que aconteceu com os apóstolos então? Pastor, me explica isso, eles todos morreram de forma horrível, de honras. O que aconteceu com esses caras? O Senhor Jesus estava falando da salvação, meu irmão. O mais importante, o seu tesouro mais valioso é a sua salvação. E isso não será tocado. Você vai direto para o céu. Você vai direto para os braços do Pai. Conhecê-lo de forma que você nunca conheceu. Interagir com Ele de forma que você nunca interagiu. Essa é a bênção garantida para você. Às vezes, para a gente chegar nessa bênção, a gente precisa mesmo sofrer perseguição.
que às vezes se deixar a gente solto, sabe o que acontece? A gente relaxa. Às vezes a gente precisa estar ali aos pés do Senhor, meu irmão, falando com Deus. Senhor, o que é ser perseguido por causa do nome de Jesus? Não é você ser perseguido porque você é muito duro com as pessoas. É você ser perseguido por causa do nome de Jesus. Eu vou atrás desse rapaz aqui, ó, porque ele fala de Jesus. É isso. Agora a pessoa é intolerante. A pessoa não gosta de se relacionar. A pessoa não se coloca no lugar do outro, do próximo. E aí depois quer reclamar que está sendo perseguido no trabalho, na escola. Ah, estou me perseguindo. A pessoa não tem compreensão. A palavra diz, olha, vocês precisam me conhecer melhor, leiam a Bíblia, orem, mas você não faz isso. Você não sabe o que Deus quer de você. E aí você fala coisas que Deus não mandou você falar. Você diz coisas que não está escrito na Bíblia. Por mais que tenha um versículo aí que você acha que está escrito, mas não está. E aí você é perseguido por causa disso. É perseguido por causa do nome de Jesus? Você é perseguido porque você está sendo imaturo. Entendeu? A diferença, existe uma diferença clara, irmãos. Perseguidos por causa do meu nome. Ó, a coragem que eu vou falar agora, não é nem por causa do nome de igreja, é por causa do nome de Jesus. É esse o motivo que está sendo perseguido? Então, fique tranquilo, meu irmão, porque você alcançará a salvação. Você alcançará os lugares celestes. Você alcançará um lugar que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Você alcançará o convívio pleno com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Você alcançará as bodas do Cordeiro. Você alcançará esse convívio com o Senhor. Você estará no lugar, meu irmão, aonde não haverá prantos. Você estará no lugar, meu irmão, aonde não mais haverá dor. Você estará, meu irmão, no lugar preparado de delícias para aqueles que estão aos pés da cruz hoje. O Senhor, Ele preparou um lugar para você, meu irmão. Essa também é uma promessa para os tempos vindouros. Calma. Noiva, cante Maranata. Noiva, cante Maranata. Quem tem... Olha, vou falar uma coisa para você. Antigamente esses sermões escatológicos, igual esse é hoje, era um sermão de terror. Certo? Na igreja. Quem era crente antigo sabe. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, meu Deus do céu. Só que a justiça, para quem é justo, é uma coisa boa. A volta de Jesus para a igreja é a maior dádiva. É uma coisa maravilhosa. É tudo que nós temos que cantar. Não é, Senhor, o Senhor não está me vendo aqui na minha situação? É, Senhor, volta. Senhor, volta logo. Senhor, olha o jeito que está esse mundo. Senhor, a tua igreja canta Maranata. Senhor, pouco importa se eu estou sendo perseguido. Senhor, pouco importa se a minha situação não está muito favorável. Mas, meu Deus, eu anseio pelo encontro real contigo. Meu Deus, eu anseio por vê-lo de um jeito que eu nunca vi. Senhor, eu anseio pelo teu abraço. Nenhum abraço me curou, Jesus. Kelly me falou uma coisa esses dias que é verdade. Eu não gosto de abraçar ninguém, nem ela. E ela falou assim: você precisa ser mais um cara mais receptivo. Eu tenho um pouco de dificuldade com o negócio de abraço. Talvez o abraço de Jesus ele cure todas as nossas traumas. Tudo que a gente precisa, às vezes, irmão, é um abraço de Jesus.
Eu lembro uma vez que eu estava passando por uma coisa, por um período da minha vida, na Vila Medeiros, lá, seminarista sem dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, estava aguentando mais. E aí o pastor David Sembert falou, vamos orar, tal, não sei o que. Na hora que ele foi orar por mim, ele me abraçou. Me abraçou assim. Eu tive uma experiência, eu senti como se Deus estivesse me abraçando. Eu chorei igual criança, irmãos. Chorei tanto. Falei, meu Deus do céu, como pode ser que às vezes um abraço cure, desde que até esse abraço tem unção? Já ouviu falar dos abraços com unção? Pois é, existe. Vem aqui, Augustinho. Não é esse aqui não, ó. Boa, meu irmão. Tudo bem? Vai com Deus. Vai, Deus te abençoe, vai dar. Esse abraço não é tapinha nas costas, não. Às vezes a gente precisa de um abraço de Jesus. E esse abraço de Jesus, ele nos garante nessa mensagem, nessa palavra. Você será vitorioso. Você me encontrará. Tudo vai cessar. Aos que perseverarem, tudo vai cessar. E no meio do caminho, o Senhor Jesus não é um general tirano que manda você fazer algo e te larga no meio da batalha. O Senhor Jesus é um general amoroso que te manda fazer algo e manda o Espírito Santo ir com você. E toda vez que você se ferir, o Espírito Santo faz um curativo. Toda vez que você cair, o Espírito Santo te ajuda a levantar. Desde que você se vire para Ele, meu irmão. Isso é um sermão escatológico. É isso que você ganhou com Jesus. Não é a ausência de luta, não é a ausência de vírus. Sabe o que a Bíblia diz? Quer saber o que a Bíblia diz sobre vírus e epidemias? É o seguinte, que o mesmo mal vem sobre o justo e o injusto. É isso que a Bíblia diz. Que o mesmo sol nasce para todo mundo, meu amigo. Talvez a igreja precisa tomar esse chacoalhão. O negócio aí fora tá feio, meu filho. Acorda, vamos parar de ficar preso em pequenas coisas, que tem algo maior. Tem algo maior para a gente se preocupar. Pessoas estão morrendo, epidemias de fome. Pessoa na África, irmãos, que isso? Pegar um menino, uma criança, um biscoito de barro, e o menino botar um terno para comer um pedaço de biscoito de barro. Isso é uma epidemia de fome que mata. Você sabe quantas pessoas têm HIV na África? E sabe por que elas pegaram HIV? Não foi porque fizeram coisa que não deve, não. Foi porque suas mães já tinham. Aí tem muita criança que tem. Isso é uma epidemia também. É uma coisa preocupante. É uma coisa que nós temos que orar. É uma coisa que nós temos que nos preocupar, que deve doer no nosso coração. Não é se a pessoa não me cumprimentou. Não é se a pessoa não sei o que, não sei o que. Não é se a pessoa não vem na igreja, mas toca. Não é se a pessoa... Não é isso. Não está isso aqui na palavra. São coisas mais relevantes. São vidas de pessoas. Isso sim são os sinais. E os sinais da vida do Senhor estão aí, irmãos. Existem várias correntes teológicas. Tem gente que acha que todos os sinais já foram cumpridos. Existe até uma base para isso. Eu não estou dizendo que é verdade, eu não acredito nisso não. Mas pega os sinais da Bíblia e pega o tempo ali dos apóstolos ali do pai da igreja. Vocês vão ver se já não aconteceu tudo. Já teve perseguição com morte? Teve ou não teve? Já teve fome? Teve ou não teve? Se você pode se considerar Nero a grande besta e o anticristo, um governador doido, teve ou não teve? E agora, meu irmão, para onde nós vamos? Se a gente ficar com um texto só, para confusão, não é? Negativo. Nós temos que examinar toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura.
E ela serve para o ensino. Ela serve para você edificar a sua fé. A nossa fé é edificada em Cristo. Não é edificada num homem, num pastor, num bispo, num apóstolo. Não é edificada em Cristo. E Cristo é isso aqui, ó. Cristo é a sua palavra. Fique em pé, por favor. Tu que estás sentado, bota a mão no seu coração. No trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.